Boa noite a todos. Nós estamos no primeiro episódio de Conexão Dermatológica, um lugar para a gente conectar a dermatologia com outras especialidades. Hoje vai ser a dermatologia com a endocrinologia. Meu nome é Ana Paula Secato, sou dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e hoje a nossa primeira convidada não podia ser diferente, uma grande amiga desde a infância, doutora Flávia Rezende Tinano. Atualmente, a Flávia é endocrinologista e faz um pós-doutorado na USP com o tema Síndrome dos Ovários Policísticos. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Paulinha, vai ser muito legal estar aqui. Então, gente, hoje o tema eu vou começar falando sobre a acne da mulher adulta. A acne da mulher adulta, ela é conhecida como a acne a partir dos 25 anos. Pode ser uma acne iniciada desde a adolescência, que evoluiu até os acima de 25 anos. Ou ela pode ser uma acne que iniciou na adolescência, melhorou e depois reiniciou a partir dos 25 anos, ou pode ser simplesmente uma acne iniciada aos 25 anos. É uma acne que tem uma clínica um pouquinho diferente. Ela comete mais a mandíbula, o queixo e pode até acometer o pescoço. E essa acne da mulher adulta, ela tem algumas causas importantes para serem citadas. Pode ter um caráter genético associado. Então, se uma mãe teve histórico de acne da mulher adulta, existe uma alta probabilidade da filha dela também ter a acne da mulher adulta. A gente tem um componente bacteriano, o C-acne, também é envolvido nessa doença. A gente tem um fator de uma hiperceratose, né, nessas células também, que é importante, pilar. A gente tem um aumento da glândula sebácea, que também pode produzir um sebo de má qualidade. E a gente tem o fator androgenético, hormonal. E quando a gente tem esse fator hormonal presente, a principal causa é a síndrome dos ovários policísticos, que hoje a gente vai ter mais cuidado em falar sobre essa doença. E aí eu vou começar a fazer algumas perguntas para a doutora Flávia, que são as perguntas que vocês trazem para mim ao consultório. Flávia, a primeira pergunta: o que é a síndrome do ovário policístico? A síndrome do ovário policístico, ao contrário do que o nome sugere, envolve muito mais do que alterações nos ovários, né? Então, ela é uma síndrome complexa, multifatorial, que envolve tanto a disfunção ovulatória, como também um importante componente de aumento dos hormônios masculinos, testosterona ou outros andrógenos. Além disso, o componente de resistência à insulina é muito importante nessa síndrome. E todos esses fatores, eles se retroalimentam, e isso tudo gera os sintomas da síndrome dos ovários policísticos, ou SOP, que na verdade tem apresentações muito diversas, né? Então, algumas mulheres têm mais a parte reprodutiva, da disfunção ovulatória, infertilidade, outras mulheres têm mais manifestações do excesso hormonal, né, do excesso de testosterona, que se manifesta principalmente como hirsutismo, que é o aumento dos pelos terminais, que são aqueles pelos mais grossos, em regiões tipicamente masculinas, como por exemplo, queixo, supralabial, mamas, tórax, a barriga, costas. Essa é a característica mais específica do excesso de testosterona da SOP. Mas algumas mulheres também manifestam como acne, algumas vezes acne grave. Então, fica esse diagnóstico diferencial da acne da mulher adulta. E, além disso, a síndrome ganhou esse nome porque muitas mulheres apresentam no ultrassom essa característica do ovário com vários micropolicistos. E isso acontece por causa da disfunção ovulatória, que tem a ver com esse excesso de hormônios masculinos e também com a resistência à insulina. Então, hoje, para fazer o diagnóstico dessa síndrome, a gente tem algumas propostas diferentes de critérios diagnósticos, mas a mais aceita, a gente tem que ter no mínimo 2 entre 3 critérios. Então, um critério seria esse excesso hormonal, pode ser ou hirsutismo, ou algumas vezes acne, também pode acontecer alopécia, que é aquela queda de cabelo, né, que é mais característica androgenética, uma queda de cabelo central. A gente fala um afinamento capilar, sabe? Sim. Um afinamento capilar. Isso mesmo. Então, isso também pode ser uma manifestação da SOP. O mais característico, como eu disse, o hirsutismo, o excesso de pelos, ou também a gente pode dosar os exames e ver um excesso de testosterona ou outros andrógenos
do sangue. Então, esse é um critério, o excesso de hormônios masculinos. O outro critério é a disfunção ovulatória, que manifesta como irregularidade da menstruação. E o terceiro critério são os ovários policísticos no ultrassom. Tendo 2 desses critérios, a gente classifica a mulher como tendo essa síndrome dos ovários policísticos. Ótimo. E qual especialidade que investiga e trata a síndrome dos ovários policísticos? A síndrome dos ovários policísticos é um pouco multi-especialidades, né? Não tem só uma que cuida, mas as que mais estão ligadas são a endocrinologia e a ginecologia, né? Muitas vezes as mulheres têm esse diagnóstico pelo ginecologista pela irregularidade menstrual, pelo ultrassom mostrando os ovários policísticos, e muitas vezes o diagnóstico é feito pelo endocrinologista, geralmente quando é o excesso hormonal que é mais aparente, né? E é importante que as 2 especialidades estejam envolvidas no tratamento, né? Mesmo porque como existe esse componente de resistência à insulina junto, é muito importante fazer o tratamento direcionado, principalmente quando a mulher está acima do peso. Então isso piora muito o quadro, e o tratamento, né, a perda de peso nesses casos melhora muito esse quadro. Então é bem importante o acompanhamento com o endocrinologista. E mesmo as mulheres magras, isso é importante, elas podem ter resistência à insulina. Então é muito importante acompanhar a glicose, né? E a gente faz alguns testes mais específicos, além da glicose de jejum, às vezes é muito importante fazer o teste de sobrecarga com glicose, que às vezes é o único alterado. Então, mesmo em mulheres com peso normal, é muito importante acompanhar essa parte de resistência à insulina, que predispõe ao diabetes, né? E outras doenças cardiovasculares no futuro. Ótimo. Na parte dermatológica, gente, um sinal de resistência insulínica, né, é a acantose nígrica, mas ela não é obrigada a acontecer, mas é um sinal importante de alerta para a gente também, que a gente pode contribuir para orientar esse paciente a ir ao endócrino, né, Flá? Exatamente. A acantose, então, são aquelas manchas escuras que aparecem principalmente na região de dobras, né, principalmente pescoço, axila e virilha. Elas são bem características de um excesso de insulina, né, que acontece pela resistência à insulina, mas às vezes elas realmente não aparecem. Ou pode aparecer sem ter, mas é importante a gente investigar. Sim, né? Com certeza. Outra perguntinha pra gente. Doutora, meu ultrassom não tem cistos, por isso não fui diagnosticada com SOP. Isso é correto, Flávia? Não, né? Então, como eu disse, a gente só precisa de 2 dos 3 critérios. Então, se tiver a irregularidade menstrual e o excesso hormonal, seja porque tem o hirsutismo, né, ou a acne associada a uma testosterona elevada, isso já fecha o diagnóstico sem o critério do ultrassom. E da mesma maneira, eu vejo às vezes muito o contrário, né? Então a paciente faz um ultrassom, o ultrassom tem policisto e já acha que tem a síndrome. E isso não necessariamente é verdade. E uma coisa que é muito importante também, que a gente tá falando da acne na mulher adulta, mas extrapolando um pouquinho, nas adolescentes a gente não pode usar o critério de ultrassom, porque é muito comum as adolescentes terem um ultrassom com micropolicistos mesmo. Isso não significa absolutamente nada. Então esse critério do ultrassom é só para mulheres adultas, não é obrigatório e não define a síndrome sozinho. Então isso é bem importante mesmo da gente ressaltar. Eu mesma já peguei adolescente com ultrassom e já falando que tinha ovário policístico. Né? Então isso é um grande mito. Né? Na adolescência a gente tem uma maturação aí ainda do eixo e é comum isso acontecer, né? Claro, tem que ter os critérios, né? Como a doutora Flávia muito bem expôs aqui para nós. E aí uma outra coisa que é muito importante que aparece no consultório: paciente em uso de anticoncepcional oral pode investigar síndrome do ovário policístico? O anticoncepcional ele vai atrapalhar muito a investigação. Se o paciente, mesmo em uso de anticoncepcional, tiver os sintomas, tudo bem, a gente pode fechar o diagnóstico. Mas o anticoncepcional ele é um tratamento da SOP. Então ele mascara os sintomas. Então ele abaixa a testosterona no exame, ele melhora os pelos, ele melhora a acne, não vai ter o critério da irregularidade menstrual porque está usando o anticoncepcional. Então é muito difícil a gente fazer o diagnóstico. Então, se está usando o anticoncepcional, a gente tem que parar 3 meses para então investigar, porque é o tempo dos exames voltarem ao que eram antes do anticoncepcional. Então, assim, se a pessoa tem um sintoma muito grave e está usando um anticoncepcional, a gente não recomenda parar só para fazer o diagnóstico, né? Mas a gente também não pode afirmar ou excluir o diagnóstico sem ter parado o anticoncepcional. Então, a gente às vezes aguarda para fazer diagnóstico em um outro momento, né? Fica sabendo que essa paciente tem
uma probabilidade, mas a gente só vai conseguir confirmar depois que parar o anticoncepcional. Inclusive, eu já recebi no consultório pacientes que estavam em uso de anticoncepcional, seja oral, injetável, com DIU, de Mirena, e dosaram hormônio, né? Então, eles fizeram exame de sangue. Então não faz o menor sentido, gente. Se você tá usando qualquer dispositivo hormonal exógeno, quando a gente dosar pelo sangue, não vai ser o seu perfil hormonal. Não vai ser o real. Exatamente, né? Pra saber realmente o perfil hormonal, tem que esperar os 3 meses. Ai, ótimo. E aí, outra perguntinha. Doutora, eu tinha SOP. Hoje não tenho mais. Isso pode acontecer? Bom, é comum que os sintomas da SOP eles melhorem ao longo da vida, né? Principalmente os sintomas do excesso hormonal, a acne, o hirsutismo e a irregularidade menstrual. Em geral, eles vão melhorando ao longo da vida e então isso pode acontecer. Não significa que a mulher não tem mais SOP, porque uma vez que ela realmente teve esse diagnóstico, a gente sabe que o risco metabólico, aquele risco que eu falei da resistência insulínica, do diabetes, do risco cardiovascular, esse risco permanece. Infelizmente, esse risco vai acompanhar a mulher por toda a vida. Então, por isso que é importante, uma vez que teve um diagnóstico de SOP, ter sempre esse acompanhamento endocrinológico. Mas, realmente, os sintomas costumam melhorar. Porém, também tem uma outra possibilidade que muitas vezes são feitos diagnósticos errados, né? Como a gente comentou, né? Diagnóstico só a partir do ultrassom, mesmo os critérios de irregularidade menstrual, não é qualquer irregularidade menstrual. Se menstrua um mês, o ciclo é 28 dias, o outro é 30, isso não é uma irregularidade, a gente tem critérios específicos, não é qualquer acne, então muitas vezes tem um diagnóstico errado e depois viu que realmente não tinha aquele diagnóstico, então a gente tem essas duas possibilidades. Outra pergunta, tenho SOP, eu preciso usar anticoncepcional oral? Bom, não necessariamente, né, o tratamento da SOP depende muito do sintoma, do que naquela mulher tá incomodando e tá sendo ali, tá alterado, né? Cada mulher tem uma manifestação. Então, para as mulheres que têm muita manifestação de acne, de hirsutismo, que são os pelos em excesso, o anticoncepcional é o que mais melhora. Tá? Então, o anticoncepcional é a primeira linha e ele também regulariza a menstruação. Para uma irregularidade menstrual isolada, que não tem os sintomas de excesso hormonal, a gente também tem outras alternativas. A gente pode usar, por exemplo, as pílulas de progesterona isolada ou Dilmirena. E uma outra alternativa, então, para o excesso hormonal é a espironolactona, que é um bloqueador do receptor da testosterona. É muito importante saber que a espironolactona, ela tem que ser usada na presença de algum método contraceptivo, né? Porque, assim, é proibido engravidar com espironolactona, porque isso pode, se for um feto do sexo masculino, ele não desenvolve a genitália masculina. Então, isso é muito grave. Mas, se tiver um outro método contraceptivo e a mulher não puder usar o contraceptivo oral por algum motivo, a gente pode associar a espironolactona. E da mesma forma, algumas mulheres a gente associa tanto o contraceptivo oral quanto a espironolactona para aumentar a potência, né? Então, para os sintomas de excesso hormonal, essas são as principais. Como a SOP tem esse componente de resistência à insulina, algumas vezes a gente pode usar metformina, mas é principalmente naquelas que já têm um sobrepeso ou alguma alteração de glicose que isso tem mais evidência. Isso da espironolactona, gente, é muito importante, porque ela tem uma ação nos receptores, então ela vai diminuir essa ação androgenética, porque ela inibe esses receptores. Ela é muito utilizada até por nós dermatologistas, não só na síndrome do ovário policístico, na própria acne da mulher adulta não hormonal, a gente usa. Por quê? Porque é diferente, né? Nas mulheres que têm uma acne que não são causadas por um aumento hormonal, geralmente é por causa do quê? De uma hipersensibilidade desses receptores. Então, se a gente bloqueia esse receptor, a gente vai ajudar essa acne, mesmo não tendo o componente hormonal alterado. Então, é muito legal. A espironolactona é uma medicação, né? Para quem não sabe, ela é um diurético, né? Inicialmente é um diurético, foi descoberto, né? Um diurético com essa ação antiandrogenética. Ela tem várias finalidades, né? Uma delas é na SOP e outra também na acne da mulher adulta que não envolve esse aumento hormonal, né? Então é bem legal, uma ferramenta muito legal. Para nossa próxima pergunta vem ela, né? Qual a diferença entre SOP e acne da mulher adulta?
Basicamente, gente, né? Vou entrar aqui um pouquinho, mas a SOP é uma acne da mulher adulta com características hormonais alteradas. A acne da mulher adulta, ela engloba a SOP, mas não necessariamente toda a acne da mulher adulta vai ter essa alteração hormonal. Como eu falei, pode ser o quê? Uma hipersensibilidade desses receptores hormonais. E aí eles são mais sensíveis, então o hormônio está normal, mas é um receptor que vai ficar hiperestimulado, mesmo com os hormônios normais. E aí tem características genéticas, aqueles outros critérios que eu já falei, associação bacteriana também. Então, a diferença básica, assim, na verdade, a SOP, ela é uma das causas de acne da mulher adulta. Ela é parte desse espectro, mas ela tem essa alteração hormonal que a acne da mulher adulta, no geral, não precisa ter, né, Flávia? Quer complementar alguma coisa dessa questão? E assim, a acne da mulher adulta isolada, se não tiver nenhum outro fator, ela fala pouco a favor de SOP, né? Porque, então assim, é isso, a acne é muito mais a ver com a resistência, né, com a sensibilidade do receptor. E então, como eu disse, o critério mais sensível, né, mais acurado da SOP, do excesso hormonal da SOP, é o hirsutismo, né? São aqueles pelos grossos. Então, se não tem hirsutismo, tem acne, principalmente se não tem irregularidade menstrual, a chance de ser SOP é baixíssima. Então, muitas vezes nem é preciso dosar os hormônios, se for uma acne realmente isolada, sem nenhum outro sintoma junto. Isso é muito importante, gente, porque no consultório dermatológico, o que as pacientes vêm falando? Doutora Ana, eu tenho acne agora, eu tenho 40 anos e tô com acne na mandíbula, eu tenho que dosar hormônio? Igual a doutora Flávia acabou de falar. Não necessariamente. Por quê? Porque ela isolada não significa que tem alterações hormonais, né? Então a clínica é soberana, gente. A clínica é muito importante. O hirsutismo, essa distribuição de pelos masculinizados na mulher, né? A gente vê isso, aquela mulher que tem um pelo grosso na região do busto, do bigode mesmo, de barba, mamária, enfim, quando ela tem esse critério, é que fala fortemente, né, a favor de ter uma alteração hormonal. Exato. Que a síndrome do ovário é uma das causas. Uma das causas, né? Tem outras também que merecem. Por isso que é muito importante investigar nesses casos. Isso. Né? Então, acne e hormônio não é sinônimo e não é uma coisa que a gente precisa dosar, né, Flá? Exatamente. Então, o que a gente vê é muito isso. A gente está vendo isso, uma dosagem hormonal excessiva, desnecessária, uma condução assim que às vezes fica muito difícil, porque o paciente começa a desacreditar na gente, falar, eu preciso fazer esse hormônio, dosar esse hormônio. Exato. A gente fica com uma dificuldade de conduzir, às vezes, porque, mas a minha ginecologista ou outro colega pediu esse hormônio. Já chega com os exames, Chega com exames, é muito complicado. Você quer falar mais alguma coisa, Flávia? Não, acho que é isso. Gente, importantíssimo aqui que a doutora Flávia falou, e eu assino embaixo, que eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre a espironolactona, né, que é um medicamento que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu vejo muitas pacientes em uso e não sabendo que não pode ter filho, tá? Isso é muito importante, não pode ter filho usando espironolactona. Eu costumo até na prescrição escrever. Por quê? Porque é muito importante, gente. O bebê do sexo masculino pode nascer com uma genitália ambígua, feminilizada, e isso ninguém quer, né? Então, essa informação, às vezes, na correria de consultório, e a gente está lidando com mulheres em idade fértil, né, Flávia?
Então a gente tem que deixar isso bem claro para vocês. É uma medicação que tem espaço, seja para hormonal alterada ou para não hormonal. Isso é muito importante vocês entenderem, porque o mecanismo dela é esse que a gente falou, de receptores, compete ali com os receptores de testosterona, e aí acaba que diminui essa ação do hormônio nas glândulas, né? Então, assim, é uma medicação muito, muito bacana que nós da dermato, da endócrino, fazemos uso, e a gente tem que saber. Não é assim, vou ali prescrever espironolactona, não. Inclusive, né, Flá, ela tem efeitos colaterais que a gente precisa pontuar. Sim, isso é importante. Né? Você quer falar um pouquinho? Então é muito comum ter uma irregularidade menstrual, né? Então, assim, se a mulher não usa contraceptivo hormonal, né? Tá usando outro método contraceptivo, né? Que não seja hormonal. Então, e aí pode acontecer de começar a ter irregularidade menstrual. Isso porque a espironolactona vai mexer ali nessa parte de hormônio, de feedback hormonal. Então pode acontecer. Parte das pacientes tem irregularidade menstrual. Pode ser ciclo mais curto, pode ser mais longo, pode ser aumento do fluxo. Então tem diversas alterações que podem acontecer, né? E uma coisa também que é interessante é que a dose de espironolactona que a gente usa são doses altas, né? Porque a dose dela como diurético, como remédio de pressão, é uma dose baixinha, 25, no máximo 50. A gente usa 100, 200 miligramas, né? Para atingir o efeito que a gente quer. Em geral é bem tolerada, né? Pode ter esse efeito da irregularidade menstrual, pode abaixar um pouco a pressão naquelas que já têm uma sensibilidade, uma pressão mais baixa, mas em geral é uma droga muito boa, só tem que realmente tomar esse cuidado de não engravidar. Eu até, Flá, eu queria saber da sua parte, né? Mas nós, geralmente a gente prescreve para fazer o uso diurno, né? Justamente porque pode causar esse efeito diurético, né? Importante nas pacientes. E assim, pessoal, é importante a gente entender que a espironolactona que nós estamos falando aqui, ela é muito bacana, mas que os tópicos dermatológicos, né? Os cremes, os ácidos, o lavar o rosto, né? Algumas vezes a gente lança mão de antimicrobiano tópico também, são importantíssimos, né? Uma coisa que os estudos mostram é que a acne da mulher adulta, seja por qualquer causa, ela causa um impacto muito grande na vida das mulheres. É muito maior do que de uma adolescente. Então, a adolescente que tem acne, ela vai ter um impacto emocional, mas a mulher adulta, ela tem um impacto, assim, muito maior do que na adolescência, tá? Então, ficam deprimidas, geralmente pode causar aquela hipercromia, né? Aquelas manchas, cicatrizes, e aí isso para a mulher adulta causa um impacto emocional, depressão, né? Então, assim, o tratamento envolve muitas coisas que depois a gente esmiuça isso ainda mais, que o tema fica muito longo. Sim. Mas a gente usa também a isotretinoína, o Rocutan, conhecido como Rocutan, que é a marca, né, gente, sem conflito de interesse, mas é a isotretinoína, também faz parte do tratamento da acne da mulher adulta. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre a acne da mulher adulta relacionada com o hormônio, né? Espero que vocês tenham gostado, né, desse tema que é tão gostoso e tanta coisa para ser falada, né, Flá? Sim. A gente deu uma enxugada para você conseguir assistir tudo, né? Mas é isso. Essas perguntas foram feitas por pacientes, tá? Que às vezes levam um monte de pergunta pra gente. E se você tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida, manda aqui pra gente que a gente responde, né, Flá? Com certeza, foi um prazer participar, espero poder esclarecer qualquer dúvida. E até a próxima, porque, gente, dermatologia e endócrino é uma casadinha gigante. É verdade. A gente tem um monte de tema para abordar, né? Espero que vocês tenham gostado. E, Flá, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Eu reforço aqui, gente, que a Flávia é muito inteligente, isso é desde novinha, tá? Desde novinha. Não é à toa que ela tá nesse pós-doc aí da USP, uma pessoa muito, muito inteligente, esforçada, que vai a fundo no tema. Infelizmente, ela tá em São Paulo, eu queria que ela estivesse aqui em BH. Quem sabe um dia, né, Flá? Quem sabe? Volta pra cá.
Então, tá, muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Muito obrigada pelo convite. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.